a cada esquina, a cada olhar perdido na pressa do dia a dia, a cada suspiro contido, existe uma essência invisível que nos faz humanos. Chamamos de alma essa parte profunda de nós, que sente, que ama, sofre, espera e que sonha. A alma é o que nos conecta ao que é mais íntimo. Nossos valores, nossas memórias, nossas dores e alegrias mais genuínas. Mas se a alma é tão nobre, tão intrinsecamente humana, por que ela adoece? Por que, em meio às demandas da vida moderna, tantas pessoas se sentem esgotadas, confusas e sozinhas? Por que o sorriso se apaga e a tristeza cria raízes tão profundas que não se pode mais ignorar? A alma adoece quando não encontra espaço para respirar entre as pressões do cotidiano. Quando emoções e sentimentos tão naturais se tornam pesados demais. Quando as feridas do passado não cicatrizam. Quando o medo do futuro paralisa. Quando a culpa e a cobrança interna sufocam. A alma adoece porque é humana, frágil, suscetível a feridas invisíveis. E é nesse adoecimento silencioso, pouco compreendido, que vemos surgir o fenômeno do transtorno mental. Um grito interno de ajuda, um sinal de que algo não está em harmonia. Este documentário é um passo na direção da compreensão. Vamos desvendar o que é o adoecimento mental, por que ele acontece e como podemos reconhecer seus sinais. Vamos entender que não se trata de fraqueza, mas de um clamor da alma por cuidado, compreensão e apoio. A partir do conhecimento, podemos romper o silêncio e oferecer caminhos de cura. Bem-vindos ao primeiro episódio dessa jornada. É hora de ouvir as vozes caladas, enxergar o invisível e acolher a dor que tantos carregam em silêncio. É hora de cuidar, de entender e de transformar. Almas doentes. Uma pesquisa aponta que 68% dos brasileiros sentem-se ansiosos, mas menos da metade busca ajuda. Só no ano passado, os brasileiros consumiram, em média, 155 mil caixas de calmantes por dia. Problemas de saúde mental são uma das principais causas de afastamento do trabalho. Só no Brasil, de 2019 para cá, houve um aumento de 41% dos casos de depressão. Mais de 25% dos brasileiros têm diagnóstico de ansiedade e a população mais jovem é a que lidera esse ranking. O número de internações por ansiedade mais do que dobrou no Brasil. Depois da pandemia, o Brasil passou a enfrentar uma enxurrada de casos de depressão e ansiedade. Por causa dessas doenças, o número de pedidos de afastamento do trabalho aumentaram mais de 50%. 2 milhões de brasileiros vivem com TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ansiedade, crises de pânico e até automutilação. Problemas que assustam os pais e são cada vez mais frequentes entre os jovens. Uma pesquisa feita com dados do Sistema Público de Saúde mostra que pela primeira vez em 10 anos, o número de casos de ansiedade entre crianças e adolescentes superou o de adultos. A saúde mental no Brasil enfrenta uma crise sem precedentes. 86% dos brasileiros convivem com algum tipo de transtorno mental. É um dado alarmante que revela não apenas a prevalência do sofrimento psíquico,
mas também a urgência de repensarmos de como lidamos com a saúde mental em nossa sociedade. Entre os transtornos mais comuns, a ansiedade ocupa um lugar de destaque. O Brasil é líder mundial em casos de transtornos de ansiedade, com 26,8% da população afetada, aproximadamente 57 milhões de pessoas. A depressão, outro transtorno amplamente prevalente, atinge 12,7% da população, cerca de 27 milhões de brasileiros. Fatores como desigualdade social, baixa renda e desemprego agravam esse quadro, posicionando o Brasil entre os países mais afetados globalmente. Esses números não são apenas estatísticas, eles são reflexos de vidas reais. E eles nos convocam a agir, a quebrar o silêncio, enfrentar os estigmas e criar um futuro onde a saúde mental seja importante para todos. Podemos pensar que os transtornos mentais, muitas vezes, eles surgem de maneira repentina, ou é resultado de um evento específico. A verdade é que eles têm um histórico complexo e multifatorial, que começa muito antes dos sintomas aparecerem. A ciência ainda busca entender o que exatamente é um transtorno mental. Com base em décadas de pesquisa e avanços nas neurociências, na genética, na psiquiatria e na psicologia, a compreensão dos transtornos mentais avançou significativamente, mas ainda existem questões fundamentais sobre suas causas, os mecanismos subjacentes e até mesmo ao tratamento que permanece em aberto. Na busca pelas raízes dos transtornos mentais, a primeira infância é uma fase fundamental. A gente precisa observar esse período, ele que vai do nascimento até os 5 anos de idade. Ele é marcado por um desenvolvimento rápido, um desenvolvimento intenso do cérebro, com conexões neurais se formam em uma velocidade impressionante. Experiências vividas nessa fase, especialmente aquelas relacionadas ao ambiente familiar, eles podem ter um efeito muito profundo e duradouro na saúde mental daquele indivíduo. E o primeiro aspecto importante sobre essa complexidade é que cada ser humano é único. E essa unicidade, embora, claro, existam critérios estabelecidos para darmos um diagnóstico para um paciente, faz com que as pessoas que estão passando por situações de transtorno reajam de formas diferentes aos sintomas. A vida começa antes do nascimento. Durante a gestação, o ambiente materno molda as bases biológicas e emocionais do ser. Ao nascer, cada experiência inicial dá forma às primeiras conexões com o mundo. Cada fase da vida, da gestação à velhice, desempenha um papel crucial na formação do ser humano. Somos moldados por nossas experiências e escolhas, e é essa singularidade que dá valor à vida. Durante a infância, construímos as bases emocionais e sociais. Na adolescência, buscamos identidade e autonomia. Na vida adulta, consolidamos nossas escolhas e responsabilidades. E na velhice,
refletimos sobre o legado deixado e as conexões criadas. Compreender essas fases não é apenas entender o desenvolvimento humano, mas reconhecer como cada etapa contribui para a singularidade e a existência de cada indivíduo. Outra razão para essa dificuldade de entendermos as patologias mentais é o caráter multifatorial dessas condições, ou seja, elas são influenciadas por uma combinação complexa de fatores biológicos, genéticos, psicológicos, o ambiente em que a pessoa está e as suas relações sociais. E através de muitos estudos, a neurociência ela tem demonstrado que os transtornos mentais, como depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, envolvem disfunções em circuitos cerebrais, neurotransmissores como serotonina, dopamina, glutamato. No entanto, esses mecanismos biológicos eles não são exclusivos ou suficientes para a gente explicar todas as variações, todos os casos individuais. E isso acaba desafiando a formulação de modelos universais de como os transtornos eles acontecem. E diversos estudos indicam que o ambiente intrauterino tem um papel crucial no desenvolvimento neurológico. E, por consequente, na predisposição a transtornos mentais na vida adulta. Então, os principais fatores de risco nesse período destacam-se os níveis elevados, por exemplo, do estresse materno, algumas infecções, o consumo de substâncias como álcool e drogas, exposição a poluentes e a desnutrição materna podem levar, então, ao surgimento desses transtornos. E, por exemplo, o estresse excessivo na mãe, ele eleva a produção de cortisol. Ele é um hormônio que, em excesso, pode atravessar a placenta e impactar o cérebro do feto. Então, esse impacto, ele pode aumentar a vulnerabilidade da criança, a transtornos como ansiedade e depressão. Infecções durante a gestação também podem influenciar no desenvolvimento desses transtornos mentais. Infecções virais e até mesmo gripes contraídas pela mãe em períodos críticos da gestação. E aí a gente vai perceber que elas foram associadas a uma maior incidência de esquizofrenia, por exemplo, na fase adulta. Acredita-se, então, que essas infecções elas podem desencadear respostas inflamatórias que afetam o cérebro em desenvolvimento do feto. E existe uma peculiaridade de que o transtorno mental é diferente de uma doença. Uma doença, ela é uma condição patológica, geralmente associada a uma causa identificável. Por exemplo, uma infecção, um processo inflamatório ou uma anomalia genética e que se manifesta em sintomas e sinais que são definidos. Então, as doenças costumam ter padrões bem estabelecidos de progressão, de diagnóstico e de tratamento. E as doenças tendem a seguir uma trajetória mais previsível. Isso faz com que tanto os profissionais quanto também o indivíduo, o paciente, saiba mais diretamente o que está acontecendo. E através desse conhecimento, dessa ciência, poder agir e tratar os sintomas com mais efetividade. Agora, um transtorno, ele é um termo mais amplo e frequentemente é usado para a gente descrever uma desordem no funcionamento normal de uma parte do corpo ou da mente de um indivíduo. Em muitos casos, um transtorno não tem uma causa singularmente
identificável. Ou seja, não é por causa de algo que nós estamos vendo, que nós estamos enxergando, que nós definimos um psicodiagnóstico. Então, isso pode ser mais difícil na hora de diagnosticar clinicamente com precisão. Os transtornos mentais, eles são, assim, para a gente poder entender melhor, condições que afetam o humor, os pensamentos ou o comportamento, mas não apresentam uma alteração física, fisiológica, facilmente detectável em exames de imagem, laboratório, exames sanguíneos. E um exemplo disso é o transtorno depressivo maior, a depressão, onde na depressão não há uma causa biológica ou uma lesão específica que seja claramente identificado, embora possam haver marcadores biológicos envolvidos. E nesse sentido, os transtornos geralmente eles têm uma abordagem diagnóstica mais complexa, mais subjetiva. E nesse contexto, entra também a genética, a base biológica que carrega as instruções de quem somos. Nossos genes, compostos por moléculas de DNA, determinam características físicas e influenciam predisposições a doenças, incluindo transtornos mentais. É importante lembrar, que a genética estabelece um terreno ou uma predisposição. Mas não é o único fator envolvido. Muitas vezes, outros fatores ambientais, experiências ao longo da vida da criança, como as relações familiares, traumas e o ambiente social, eles influenciam diretamente se essa predisposição se manifestará. Então, podemos dizer que a genética ela nos dá a possibilidade, mas as experiências, o ambiente, ao longo da vida, eles moldam a expressão dessa possibilidade. Essa influência genética é complexa, pois ela não se trata de um único gene, mas de uma interação entre vários genes e também de como eles interagem com o ambiente. Esse campo do conhecimento, como a epigenética, nos mostra que o ambiente ele pode ativar ou também desativar certas expressões genéticas. E a epigenética, ela estuda como as experiências da vida de alguém podem influenciar a expressão de genes. Então, deixa eu explicar um pouquinho melhor isso aqui para ficar mais claro. Existem fatores no ser humano que são fatores de predisposição. A pessoa ela tem uma deficiência, por exemplo, de hormônios, de neurotransmissores. Há uma vulnerabilidade genética nessa pessoa. Aí ela convive em um ambiente que esse ambiente é um ambiente difícil, é um ambiente tóxico, esse ambiente é um ambiente viciante, essa pessoa ela tem hábitos ruins, essa pessoa ela tem uma rotina muito acelerada, ela tem problemas de relacionamento em casa com seus familiares, e aí, como ela já tem uma predisposição genética, o fator ambiental acaba sendo um promotor daquela disfunção que ela já tinha no seu organismo. E aí acaba então que a soma desses dois fatores geram os sintomas e aí então sendo avaliados, eles vão acabar conduzindo o paciente, conduzindo a pessoa a ter um diagnóstico de algum transtorno mental. A presença de uma predisposição genética, ela não deve ser interpretada como uma sentença. Em muitos casos, a intervenção precoce, o ambiente familiar de apoio
E as práticas de cuidado, elas são capazes de mitigar e até prevenir o desenvolvimento dos sintomas mais graves. E claro, diante de tudo isso, a gente não pode deixar de considerar a individualidade da pessoa, que são os fatores psicológicos, que incluem os próprios processos internos, como personalidade, os traços de temperamento e os padrões de pensamento que podem predispor ou até perpetuar um transtorno mental. E dentro dessa realidade também tem os eventos traumáticos, ou as dificuldades, as adversidades que a pessoa ela vivenciou durante a sua infância, por exemplo, que podem ser gatilhos para o desenvolvimento de transtornos de ansiedade, alguns transtornos de personalidade, ou até o mais comum, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que é o TEPT. E a perspectiva cognitivo-comportamental, que é a minha área de atuação, ela sugere que pensamentos automáticos negativos e crenças disfuncionais que a pessoa ela constrói podem exacerbar ou sustentar os transtornos mentais. Então, é importante a gente considerar esse fator psicológico e ainda os fatores que são sociais e ambientais. O ambiente, por exemplo, no qual uma pessoa vive, incluindo o seu contexto socioeconômico, cultural e familiar, também influencia o desenvolvimento de transtornos mentais. E, por incrível que pareça, até a condição econômica, a pobreza, o desemprego, abuso físico ou emocional, e tudo isso assim composto na vida de uma pessoa acabam gerando, né, formas distintas de estresse crônicos que associam então a pessoa a um risco muito maior de desenvolver transtornos mentais. A primeira infância é uma fase extremamente sensível, podemos perceber até aqui, onde experiências tanto positivas quanto as adversas têm um peso significativo na construção da saúde mental do futuro desse indivíduo. E por isso, né, a gente tenta criar e desenvolver um ambiente seguro, estável e amoroso durante esses primeiros anos. É a melhor opção, de melhor forma para gerar essa proteção, para essa criança ter esse ambiente e esse desenvolvimento psicológico saudável, e acabará num ótimo resultado ao longo da vida desse indivíduo. E é importante a gente apresentar as características gerais dos transtornos mentais. Então, nesses termos, eles podem ser caracterizados por algumas formas de compreensão que tecnicamente a gente dá alguns nomes, mas eu vou explicar melhor na prática. Então, alterações cognitivas e emocionais. O que são? São padrões de pensamentos distorcidos, uma percepção anormal da realidade, e isso é bastante comum nos transtornos mentais. E esses padrões, eles acabam afetando tanto a maneira como a pessoa percebe o mundo, quanto como reage emocionalmente a ele. Além disso, nós temos outro aspecto, dentre vários, que é o comprometimento funcional. O que é isso? É um aspecto central dos transtornos mentais, que é um impacto direto sobre a capacidade do indivíduo realizar atividades cotidianas, do dia a dia. E aí, então, a pessoa passa a experimentar dificuldades nas relações interpessoais, no trabalho, na educação ou em outros papéis sociais, nos seus relacionamentos, no dia a dia, em casa com seus familiares. Temos também aquele sofrimento que ele é mais pessoal. A pessoa ela
vivencia através de um transtorno mental um sofrimento subjetivo, algo muito individual, muito seu, muito particular e que pode ser incapacitante. E esse sofrimento, muitas vezes, ele é invisível, porém, ele é real e afeta diretamente a qualidade de vida de maneira que é profunda e persistente em uma pessoa com um psicodiagnóstico. Os transtornos mentais, eles também têm uma outra característica, que é a duração e a gravidade, que são variáveis. Então, em termos de gravidade, ela pode ser leve, moderada ou grave. E na sua duração, ela pode ser episódica ou crônica. Alguns transtornos, eles também manifestam episódios curtos, enquanto outros podem durar uma vida toda. Então, o que seria isso? A pessoa, ela pode ter todos os sintomas, mas esses sintomas atingirem a sua vida de forma mais leve ou então moderada. E em alguns casos, não tão incomuns assim, a pessoa vive gravemente esses sintomas. Então, além dessa questão do nível de gravidade, nós temos também o período. No período, a pessoa ela pode ter um episódio, por exemplo, ansioso. Então, por causa de uma experiência, por causa de uma vivência, ela ficou ansiosa, mas a ansiedade, logo em seguida, ela passou. Era só um transtorno de ansiedade episódica, durou, quem sabe, semanas ou meses, e logo em seguida passou. Já há aquelas pessoas que ficam vivendo os prejuízos de um transtorno mental durante anos de sua vida e, infelizmente, até mesmo por toda uma vida. E um dos aspectos que, de certa forma, é bastante curioso no caso de transtornos mentais é que, na maioria dos casos, há uma relação bidirecional em transtornos de humor e de ansiedade, que são os transtornos de depressão, bipolaridade, transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, do estresse pós-traumático. E o que é essa bidirecionalidade? São problemas que geram sintomas e os sintomas geram problemas. Então, por exemplo, uma pessoa com um diagnóstico de transtorno de ansiedade, ela está com esta patologia e, por causa da ansiedade, ela acaba tendo problemas com o seu sono, insônia, dificuldades para dormir, a pessoa leva horas até conseguir pegar no sono. Só que há casos em que, por causa da insônia, ou seja, a pessoa ela está tendo dificuldades para dormir associada a outras situações e o problema, sintoma, gera o diagnóstico também. Então, a ansiedade gera insônia e a insônia gera ansiedade. Então, esse é um exemplo, mas, claro, existem outros sintomas que também acabam causando este fenômeno que eu chamo de bidirecionalidade. E não somente eu, mas os teóricos, os profissionais entendem dessa forma. E aqui agora eu vejo como um dos pontos mais importantes para a gente entender, que é o fato dos transtornos mentais, em grande parte, eles emergirem a partir de emoções e de sentimentos que são naturais e que são intrínsecos à natureza humana. Sentir medo, tristeza, raiva, ansiedade, até euforia, são respostas emocionais normais que fazem parte da vida cotidiana.
E sentir isso, viver, experienciar essas questões emocionais e sentimentais, elas são essenciais para adaptação ao ambiente e até para o desenvolvimento pessoal. Só que o que transforma essas emoções comuns e até gerando problemas que são prejuízos para a qualidade de vida da pessoa e posteriormente transtornos mentais é a sua intensidade, é a duração e o impacto negativo que causa no funcionamento diário do indivíduo. Então veja isso, a pessoa ela tem mecanismos emocionais que são naturais, a gente deve viver de acordo com essas experiências, com essas sensações. Existem coisas que a gente não controla. Se eu tocar agora em uma superfície, eu vou sentir essa sensação e isso é involuntário, isso não pode ser controlado. E ao mesmo passo as nossas emoções. Nós temos emoções, elas fazem parte de nós e não há como nós fugirmos disso. O grande dilema, o grande paradigma em relação a isso é que a nossa sociedade, aquilo que nós estamos experienciando no nosso cotidiano, amplifica essas experiências que nós temos, tornando elas muito intensas, maximizando essas sensações e então nos levando ao adoecimento mental. E a gente então deve compreender a gradual transformação das nossas emoções. A gente precisa estar ciente, a gente precisa saber o que está acontecendo. Eu poderia falar aqui sobre o medo, sobre a tristeza, sobre a raiva, mas deixa eu pegar um exemplo muito comum que chega no consultório, que é a ansiedade. Ela é uma reação natural ao estresse e desempenha um papel importante na nossa sobrevivência. A ansiedade ela nos alerta para um perigo, tá? Então ela nos prepara para reagir a situações desafiadoras. Ela traz um impulso para nós de luta e fuga. Porém, quando essa resposta emocional ela se torna excessiva, desproporcional ao estímulo, ao que a pessoa está vivendo, e isso de forma persistente ao longo do tempo, acaba afetando a capacidade de uma pessoa viver normalmente. Ela pode evoluir para um transtorno de ansiedade. Aquilo que era um sentimento comum de apreensão diante de uma prova ou de uma apresentação no trabalho, acaba se transformando em crises intensas de preocupação, de medo, e não só uma preocupação, um medo natural, mas algo irracional. Eu vejo assim, é muito comum pacientes meus em situações simples, coisas que poderiam ser resolvidas de forma bem acessível e as pessoas terem dificuldades. Por quê? Porque a ansiedade exacerbada no seu organismo, na sua vida, acaba lhe levando a um estado de paralisação. A pessoa fica paralisada. Isso acaba fazendo com que a capacidade básica da pessoa seja comprometida. Então, é importante que a gente tenha essa sensibilidade, tenha essa percepção, aonde que a minha emoção ou as minhas emoções estão me levando, aonde que esses meus sentimentos estão me levando, é perceber a gradual transformação dessas que são situações emocionais normais do dia a dia e que uma pessoa deve saber gerenciar, saber administrar esses aspectos. E o que a sociedade precisa entender é que transtornos de ansiedade e depressão, eles não são coisas de adultos. Crianças também sofrem com essas condições.
E a falta de suporte, de tratamento, elas podem resultar em consequências gravíssimas para o desenvolvimento emocional, social e acadêmico. O que nós precisamos é de uma mudança de perspectiva, para reconhecer que a saúde mental infantil ela é tão importante quanto a saúde mental em qualquer outra fase da vida. Os transtornos de ansiedade, de fato, eles são os mais comuns na infância. Mais frequente, eles não recebem a atenção devida. Crianças ansiosas, elas podem apresentar sintomas como medo excessivo, de situações do cotidiano em si, preocupações constantes, principalmente com desempenho escolar ou social, e até manifestações físicas, como dores de cabeça, até uma dor no estômago. Em muitos casos, esses sinais eles são considerados ou vistos como algo que passará com o tempo. Logo isso passa. E essa falta de compreensão ela pode fazer com que a criança ela enfrente uma ansiedade persistente e debilitante, que sem intervenção ela se estende até a adolescência e aí a vida adulta. Então acaba comprometendo a sua saúde mental a longo prazo. Assim também a depressão infantil, por sua vez, é ainda menos reconhecida. Porque muitas vezes as crianças elas não conseguem expressar o que sentem da mesma forma que os adultos. Em vez de tristeza, a depressão em crianças pode manifestar como uma forma de irritabilidade. A apatia, desinteresse por atividades, eles perdem a vontade e o interesse em atividades que antes trazia prazer. E aí até mesmo algumas mudanças nos padrões de sono e alimentação. Pais e professores, eles podem interpretar esses sintomas como birra, por exemplo, falta de interesse, rebeldia. E é o que dificulta, por muitas vezes, o diagnóstico precoce e as intervenções. Então é fundamental que pais, educadores, profissionais de saúde, eles estejam atentos aos sinais e ofereçam esse ambiente acolhedor para que essas crianças elas possam se expressar e receber esse apoio que é tão necessário. Em resumo, é de extrema importância, que transtornos mentais como o TEA, o TDAH e o TOD, eles recebam a visibilidade que eles merecem. Mas a gente não pode esquecer do impacto dos transtornos de ansiedade e depressão na infância. Um diagnóstico e intervenções precoces, eles são cruciais, para que essa criança ela se desenvolva com uma base sólida para a saúde mental, prevenindo então aí o sofrimento ao longo da vida e promovendo principalmente o desenvolvimento pleno das suas capacidades emocionais e sociais. Fazer a identificação das nossas emoções, ter elas sob o nosso maior controle possível, nos leva a construir uma capacidade que é a regulação emocional. Um dos fatores que distingue emoções normais de um transtorno mental é a capacidade de regulação emocional. Sentir ansiedade antes de um evento importante ou tristeza após uma perda são respostas saudáveis. É normal, todo mundo passa por isso. Mas quando a pessoa ela não consegue regular essas emoções, deixando-as fora de controle e persistentes e repetidas vezes isso, pode ocorrer desenvolvimento, então, de uma patologia, de uma doença mental. Essa falha na regulação emocional é central, é praticamente isolada em todos ou em muitos transtornos. Então, é necessário o indivíduo fazer essa avaliação de emocionalidade natural e de vulnerabilidade biológica. Portanto, muitas vezes,
Isso começa com emoções humanas que são naturais, mas a sua progressão está intimamente ligada a uma combinação daqueles fatores que já foram citados aqui anteriormente, os biológicos, psicológicos, os sociais. E a vulnerabilidade genética pode tornar certas pessoas mais suscetíveis a que uma emoção comum desencadeie um transtorno. Então é uma emoção comum, mas para a pessoa ter essa vulnerabilidade, ela acaba então desenvolvendo. Então essa predisposição genética, por exemplo, para a depressão, ela pode ser ativada por estressores externos, como eventos traumáticos, em que a pessoa ela cria um ciclo onde as suas emoções normais tornam-se incontroláveis. Ela sente tanta tristeza, ela sente tanta dor psíquica, e eu aqui costumo dizer o quanto é complexo isso. Por quê? Porque a dor psíquica, ela não é uma dor que a gente pode tocar ela. Ela não é concreta, ela não é palpável, ela é uma dor abstrata, ela é invisível. A dor da psique, da alma que está doente, ela é muito intensa, ela é muito latente na vida da pessoa. E ela é muito mais dolorosa do que uma dor física, uma dor no corpo, uma dor na pele. É muito mais simples de se tratar uma enxaqueca do que uma ansiedade, uma crise ansiosa. É mais fácil controlar uma hipertensão do que controlar o desânimo, a falta de vontade de levantar da cama, aquela tristeza que se arrasta por semanas sem um motivo aparente. Então, a dor psíquica, ela é muito mais complexa, ela é muito mais intensa do que a gente imagina. Chegamos ao fim do primeiro episódio do documentário Almas Doentes. Mas a boa notícia é que estamos apenas no começo dessa jornada sobre o fenômeno do adoecimento mental. Na próxima segunda-feira, teremos o lançamento do segundo episódio deste documentário inédito, onde contaremos com a presença de pessoas relatando casos reais de enfrentamento e superação de transtornos mentais. E até lá, vamos continuar juntos, participando de lives, podcasts e muitas novidades. Agora, o recado mais importante que nós queremos deixar com tudo que estamos fazendo e vamos fazer é de que o conhecimento é o primeiro passo para a cura. E por isso, juntamente com o lançamento deste documentário Almas Doentes, estamos lançando a Teros, Escola de Saúde Mental. Um ambiente online onde iremos fornecer a você, de forma prática e acessível, cursos com os assuntos mais importantes sobre tratamento em saúde mental. Na Escola Teros, você terá acesso a conteúdos atuais, baseados em evidências e práticos para serem aplicados na sua vida e na sua família, podendo compreender de forma mais profunda e proximal que saúde mental começa desde a gestação, passando pela infância e assim por diante. Serão diversos cursos unidos de forma sistemática, que vai levar você ao conhecimento e que poderá transformar a sua história. E para melhorar, durante o mês de janeiro, os primeiros alunos que se inscreverem em algum dos planos irão ter a oportunidade de participar da comunidade de fundação da Escola Teros e poderão nos ajudar a elaborar toda a base de cursos, aulas e assuntos mais importantes que serão ministrados. Além disso, daremos acesso a uma condição de valor especial de lançamento para aqueles que quiserem se tornar os primeiros alunos.
Aproveite esta oportunidade imperdível, te inscreve no link abaixo aqui no vídeo ou acesse o QR Code na tela e faça parte desta lista do lançamento que vai acontecer ainda neste mês de janeiro.